Meus alunos, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, que é um conteúdo extremamente relevante aí, que perpassa desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, então ele sempre vai ser importante. Então vamos dar uma analisada nesses tópicos. Primeiro ponto é entender a diferença entre vetor e escalar. Então a gente começa falando das grandezas escalares, que na verdade é o que a gente tem contato boa parte do tempo. Então, grandeza escalar é qualquer grandeza que, para definir o valor, para definir como ela é, eu vou precisar apenas do número com sua unidade de medida. Então, quando eu falo de grandeza escalar, a principal característica é o número, e aí a unidade de medida a gente lembra que sempre é importante, então não é nenhuma novidade aqui. Então, basicamente, além da unidade de medida, eu preciso do número. Então, quando eu preciso de uma grandeza escalar, eu preciso dizer que número é esse e só. Então, se eu disser que a temperatura em um certo dia é de 35 graus Celsius, estou dizendo o número, 35, e uma unidade de medida, que é graus Celsius. Não é uma unidade padrão, como a gente discute aí no segundo ano, mas é essa a ideia. Quando eu falo de tempo, por exemplo, e eu falo que a aula presencial começaria às 13 horas, a informação fica completa, porque eu disse o número e a unidade de medida. Então, quando a gente fala de grandeza escalar, o importante é módulo, número, tá? Toda vez que eu falar módulo, pensa no número que está aparecendo aqui, e é só isso. Para definir uma grandeza que é vetorial, a gente começa a precisar de outros elementos. Então, o vetor é uma coisa um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais complexa. Então, eu preciso do módulo, que é o nosso número, tá? Do mesmo jeitinho que a gente precisava no escalar ter um número para definir minha grandeza, no vetorial eu também preciso desse número. Só que, além disso, eu preciso dizer para onde aponta. Isso é um conjunto de duas coisas, a direção e o sentido. Então, eu preciso de três informações para dizer para onde, para dizer quem é um vetor. Para definir quem é um vetor, eu preciso dizer quem é o módulo, que o módulo é o número, quanto ele vale, qual é a direção que ele segue, tá? Leste-oeste, norte-sul, horizontal, vertical, e qual é o sentido. Lembrando que para cada direção a gente tem dois sentidos possíveis. E como exemplo, força, tá? Quando eu aplico uma força, essa força vai numa certa direção. Quando eu tenho uma velocidade, a velocidade é um número, beleza, mas eu preciso dizer para onde que o objeto está indo, então é outro elemento importante aqui que a gente precisa definir. Então, para definir vetor, módulo, direção e sentido. Daí a gente precisa representar esse vetor. Nossa representação é o que a gente chama de segmento de reta orientado, que é basicamente um pedaço de reta com uma setinha na ponta. Esse formato ele é bem legal porque ele já demonstra algumas coisas para a gente. Então, na hora que eu desenho a seta, o tamanho dele, o tamanho dessa seta aqui, vai me dizer qual é o módulo. Aqui a direção tem a ver com a inclinação, nesse caso a ausência de inclinação. Então aqui o horizontal nesse exemplo é a minha direção. E aqui está o meu sentido. Lembrando, na direção horizontal eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Então são dois sentidos possíveis. Toda vez que eu definir aí qual é o meu sentido, eu preciso ter em mente que eu tenho uma direção anterior. Então eu preciso das três coisas: o módulo para dizer quanto vale, qual o tamanho desse vetor, a direção para dizer qual a inclinação dele e o sentido, para que dentro dessa reta a gente consiga dizer para onde ela aponta. E aí a gente começa a lidar com alguns elementos que são importantes para entender melhor como os vetores funcionam. Primeiro elemento, ou primeira propriedade que a gente tem do vetor, é a ideia de translação. A translação de um vetor nada mais é do que tirar ele do lugar e colocar ele em qualquer outro lugar. Então, quando eu pego um vetor, eu posso desenhar ele em qualquer outro lugar. Se eu mantiver as características, ele continua sendo o mesmo vetor. Então, se eu pegar esse vetor A e desenhar ele aqui em cima, tá? Vamos supor que eu consiga fazer do mesmo tamanho
com a mesma inclinação, mesmo sentido, eu continuo tendo aqui o vetor A. Esse símbolo que eu coloco aqui em cima é da notação. Se uma grandeza é vetorial, eu coloco essa seta em cima da letra, sempre para o mesmo lado. Então, independente do vetor estar para um lado ou para o outro, a seta está nesse sentido. E daí, quando eu tenho aqui o vetor oposto, nada mais é do que pegar o mesmo módulo, a mesma direção e trocar o sentido. Então, aqui, se esse é o A, ele tem módulo, tá? Um módulo qualquer aqui, um número, não coloquei o número, mas pelo tamanho do vetor daria para a gente descobrir numa questão com proporção. A direção é horizontal e o sentido é para a minha direita. Agora, quando eu olho o vetor menos A, ele vai ter o mesmo módulo, porque ele tem o mesmo tamanho do vetor A. O que mudou aqui? Ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, só que o sentido trocou. Então, quando eu falo de vetor inverso ou vetor oposto, é um vetor que, caso eu some com o meu vetor, dá zero. Então, fazer uma analogia bem simples, pensar que eu estou falando de passos. O vetor A está medindo quantos passos uma pessoa vai caminhar. E aí, o vetor A são 2 passos para frente, o vetor B são 2 passos para trás. Se eu fizer esses 2 comandos, no final do processo eu estou no mesmo lugar que eu estava. Então, essa anulação de vetores, ou seja, quando eles vai e volta, o efeito total é zero. Então, é isso que vai me dar a ideia do vetor oposto. Mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Se eu somar, tem que dar zero. Zero vetor sempre, tá? E aí a gente chega na ideia de somar vetores. O que é somar vetores? Na física a gente soma muita coisa. Então, sei lá, eu tenho tantos quilos de arroz, eu vou comprar mais tantos quilos. Pego os 2 números e somo, é bem direto. Quando eu vou somar vetores, o raciocínio muda um pouquinho, porque a minha ideia passa a ser geométrica. Quando a gente pega 2 números que são escalares, a gente só soma. Então, é só pegar os números e somar. Matemática básica, aquela que você aprende lá na primeira série. Quando a gente vai fazer uma soma de vetores, eu não preciso levar em consideração só quanto ele vale. Eu preciso levar em consideração o que esse vetor tem de características. Então, isso é importante para a gente parar para pensar. Então, aqui eu tenho um vetor A e eu tenho um vetor B. Nesse meu exemplo aqui, caso eu vá somar eles, eu vou chamar essa soma de vetor S. Esse vetor soma é um vetor que sozinho faz a mesma coisa do A e do B. Então, eu começo daqui, certo? O vetor A me manda fazer isso e o vetor B, depois do A, me manda fazer isso. Olha, o vetor soma é um vetor que tem o mesmo efeito dos dois. Então, e se eu fizer isso aqui direto, tem o mesmo efeito? Então, esse é o meu vetor S. Então, na prática, somar vetores é pensar no efeito deles e não só nos números. Então, 2 mais 2 nem sempre é 4, tá? Como a gente vai demonstrar no exemplo a seguir. Aqui a gente pegou, então, uma soma de vetores. Na verdade, a gente pegou 2 vetores, o vetor A. O vetor A é horizontal, aponta para a direita e vale 4 unidades. Já o vetor B, ele tem direção vertical, aponta para baixo, sentido para baixo, e vale o módulo dele 3 unidades. Essa unidade você pode entender como qualquer coisa. Então, se for um problema de deslocamento, pode ser metros. Se for uma questão de força, pode ser newtons. Vamos pensar em distância, só para a gente simplificar o processo. Quando eu pego a soma, os vetores A mais o vetor B, o que eu quero é somar os efeitos, tá? Quando eu coloco essa barrinha aqui, eu só estou interessado no módulo. Mas quando eu faço a soma sem colocar essas barrinhas, na prática eu estou falando de módulo, direção e sentido, então é um vetor completo. Então, para pensar nessa soma, que é o que a gente vai detalhar melhor, mas acho que esse exemplo já ajuda a gente a detalhar melhor depois, a gente pega a seguinte ideia. Quem é o vetor A? O vetor A, ele vale 4 metros, por exemplo. Então, está aqui o vetor A e aqui vai estar o vetor B. Se eu somar, como é que é somar o efeito? Eu primeiro ando 4 metros, depois eu ando 3 metros. Somar o efeito é fazer os dois. Então, primeiro eu andei, quando eu andar eu vou terminar nessa posição, daí eu posso começar a andar os meus 3 metros. Então, basicamente essa é a ideia. Primeiro eu andei 4 metros, depois eu andei 3 metros.
é o efeito? O efeito é, eu comecei o meu deslocamento daqui e terminei ele aqui. Esse foi o efeito que eu atingi. Então, o resultado disso é o vetor soma, vamos dizer que isso aqui é igual a um vetor S, que é o nosso vetor soma. Esse vetor soma ele vai ter que fazer esse mesmo efeito de vir do início até o final. Então, esse é o nosso vetor soma. Então, primeira coisa, quando eu peço um vetor, eu preciso de módulo, direção e sentido. O desenho me dá a direção e o sentido. Falta o quê? O módulo. Que figura geométrica eu acabei de formar aqui? Um triângulo retângulo. Então, olha só. Esse lado vale 4, esse lado vale 3, e esse lado eu não sei. Então, agora a gente pode resolver usando o teorema de Pitágoras. S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá para fazer de cabeça, mas a gente desenvolve direitinho só para ficar bonitinho. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Somando agora, S ao quadrado dá 25. Eu vou tirar a raiz disso. Raiz quadrada de 25. Na matemática, a gente poderia dizer que a gente tem duas soluções. Mais 5 é a solução disso aqui, e o menos 5. Só tem um problema, a gente está falando de um comprimento, a gente está falando de geometria. Não existe comprimento negativo. Toda vez que eu falar de comprimento módulo, módulo é o tamanho do vetor. Tamanho não pode ser negativo. Eu posso ter um vetor apontando para o lado negativo, mas o tamanho dele é sempre positivo, e módulo é tamanho. Então pensa sempre nesse detalhe quando estiver desenvolvendo seus raciocínios. Tá? Então, 5 metros é o módulo do vetor soma. Então está aqui o meu vetor soma. Se eu quiser o módulo dele, eu coloco entre barras para indicar que é módulo. O módulo do vetor soma vale 5 unidades, 5 metros, 5 passos, 5 qualquer coisa que a questão estiver trabalhando. Então essa é a ideia básica, tá? Perceba, se eu fosse somar só os módulos, o meu cálculo seria totalmente outro. Se fosse uma grandeza escalar, se eu fizer módulo de A mais o módulo de B, isso aqui ia dar 4 mais 3, 7. Perceba que aqui é a soma dos módulos. É bem diferente da minha soma vetorial, que é totalmente geométrica, do jeito que a gente deu uma olhada aqui. Então, uma vez que a gente entendeu que somar é, na verdade, juntar os dois efeitos, ou mais efeitos, eu vou tentar entender melhor as regras para fazer a soma de vetores, e elas sempre vão ser geométricas, então eu sempre vou precisar de algum tipo de visualização do meu problema. Ou seja, desenhar ajuda. Então a primeira regra é a regra do polígono. Nessa regra, que foi o que eu usei no exemplo anterior, a gente vai colocar os vetores todos em sequência e vai puxar uma reta do primeiro ao último. Então está aqui os vetores que eu quero somar. A, B, C e só. Então, boto o vetor A. Depois do vetor A, boto o vetor B. Perceba, a setinha de um no fundo do outro. E depois do B, o C. Sempre onde começa um foi onde terminou o outro. E aí vem a soma, que vai do início do primeiro até o final do último. Foi exatamente o que eu fiz no exemplo anterior. Essa regra eu acho ela interessante porque ela, além de ser bem intuitiva, ela ajuda a gente em vários aspectos. Inclusive, eu posso somar quantos vetores eu quiser. No exemplo que eu fiz, eu somei só 2 vetores. Aqui, nesse que está na tela, estou somando 3. É claro que quanto mais vetores eu quiser somar, mais difícil vai ficar. Mas, ainda assim, essa regra ela é prática, porque ela ajuda a gente a somar quantos vetores a gente quiser. Daí entra a regra do paralelogramo, que é a próxima. Ela é um pouco menos intuitiva, mas ela ainda assim ela vai ajudar bastante a gente. Ela me diz o quê? Ela me manda colocar esses vetores com a origem em comum, ou seja, os dois começando do mesmo lugar. Então, aqui está o vetor V1, aqui está o vetor V2, eles começam do mesmo lugar. Só que o que ele manda fazer depois muda um pouquinho.
ao invés de tentar emendar uma ponta com a outra e fechar uma figura, ele me manda traçar uma reta paralela. Então está aqui o meu V1, eu vou traçar uma reta paralela ao V1 e uma outra reta paralela ao V2. Com isso, eu fechei uma figura matemática que a gente chama de paralelogramo. O próximo passo é traçar a diagonal. A gente vai pegar essa diagonal aqui, que vem do início até onde, do início, ou seja, do ponto onde os vetores se encontram até o ponto onde as diagonais se encontram. Então, essa diagonal vai me dar o vetor soma. Então, nesse meu exemplo aqui, eu posso dizer que o vetor V é a soma do vetor V1 com o vetor V2. Então, essa é a ideia básica por trás desse método de soma. Você só precisa usar um dos dois na prática. Eu recomendo o primeiro, eu acho ele mais intuitivo e mais fácil, mas isso varia muito de aluno para aluno, pode ter aluno que pode achar esse aqui mais interessante, então quem achar interessante, estude bem os dois, mas você tem que saber fazer pelo menos um deles muito bem, já que a gente, quando eu estiver falando de vários tipos de força, a gente pode precisar colocar os vetores em prática. Aqui nessa imagem, eu coloquei só para que vocês observem que existe uma equivalência. Então, usando a regra do paralelogramo primeiro ou a regra do polígono em segundo, eu tenho, obrigatoriamente, eu preciso que tenha o mesmo resultado. Agora, só para a gente comentar rapidamente um pouco sobre subtração de vetores. Subtração nada mais é do que uma soma, tá? Então, no caso dos vetores, existe a soma, e quando eu falar de subtração, eu estou somando um vetor com o inverso do outro. Então, nesse exemplo que eu peguei aqui, eu vou pegar o vetor A e vou somar o vetor A com o inverso do vetor B. Então, aqui na minha imagem, se eu pensar aqui que esse aqui é o vetor A e que esse é o vetor B, na prática o que eu vou precisar fazer é inverter. Então o vetor B está apontando para cima, jogar ele para baixo, e eu vou ter esse vetor. Outro caminho para a gente resolver essa subtração é botar os vetores com a origem no mesmo lugar e ligar as pontas dos dois. Tá? E aí, nesse caso de ligar as pontas dos dois, você sempre vai partir da setinha do negativo até a do positivo. Mas eu acho mais fácil pensar sempre em inverter um e trabalhar sempre com os conceitos de soma. Eu acho que fica mais intuitivo, mais direto. Mas é claro que esse caminho, esse outro, pode se tornar mais rápido, dependendo de como você estiver trabalhando. Então, vários caminhos podem tornar o seu raciocínio mais rápido. Mas você precisa saber bem a ideia para depois tentar aplicar vários conceitos em cima do mesmo cálculo. Então é um cuidado que a gente vai precisar ter ao longo do nosso semestre inteiro, porque a gente vai precisar disso algumas vezes. Passando então aqui para a parte de cálculo, efetivamente. Eu já mostrei para vocês como trabalhar com a parte geométrica desses vetores. Então, como visualmente a gente vai resolver as questões de vetores, mas muitas vezes eu vou precisar do módulo do meu vetor soma, da minha resposta. Então, nesse caso, a gente vai precisar de algumas regras, dependendo de como esses vetores estão organizados entre si. O primeiro caso é quando os vetores estão paralelos. Quando os meus vetores estiverem paralelos ou alinhados, vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque se eu raciocinar que você tem que dar 3 passos para frente e depois tem que dar mais 2 passos para frente, você vai fazer 3 mais 2. E aí você soma direto. E se for o contrário, subtrai. Então, se forem os dois vetores na mesma posição, você vai somar os números. Se for dois vetores em sentidos opostos, você vai subtrair os números. Então, quando eu tenho vetores em paralelo, eu sempre vou fazer uma soma direta dos módulos. Então, você vai pegar o número que vale 1 e vai somar com o número que vale outro. Uma coisa bem simples e bem direta. Quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, que foi o exemplo que a gente fez lá atrás na aula, a gente vai cair num triângulo retângulo.
Então eu posso representar aqui S, módulo de S ao quadrado é igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. O que você precisa lembrar disso isso é uma soma de vetores, isso é um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Bem simples, isso aí eu acredito que em matemática vocês já estão cansados de saber, cansados de fazer. Então é simplesmente prestar atenção, principalmente aos expoentes. Você não pode somar os catetos, digamos assim, antes de resolver os expoentes deles. Tá? Na matemática, você sempre vai respeitar uma ordem de resolução de cálculo. Você primeiro vai resolver expoente e raiz, quando tiver, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Então, respeita isso quando for resolver uma conta na matemática, que vai dar tudo certo. Tá? Cuidado com essa ordem, porque por mais que você monte um cálculo correto, se você errar essa ordem de resolver, você pode errar todo o raciocínio, não pelo raciocínio em si, mas sim pela parte matemática. O último, e o que a gente menos vai usar aqui, é quando os vetores não são nem paralelos e nem perpendiculares, ou seja, a gente vai ter um vetor com um ângulo alfa qualquer que eu não conheço ou que eu não tenho aqui à disposição nesse exemplo, mas ele vai te dar esse ângulo e vai te dar, a questão tem que te dar, na verdade, o cosseno desse ângulo, porque a gente vai usar uma versão alterada da lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos com essa alteração de sinal aqui, que era para ser negativo na lei dos cossenos, na equação física fica positiva. Na prática, você vai pegar o ângulo entre os vetores e fazer S ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo aqui que liga eles. Lembrando, vocês não são obrigados a sair decorando tudo que é cosseno, porque não dá, ninguém faz isso, mas é legal vocês revisarem aquela tabelazinha que vocês aprenderam no fundamental, que vai te falar o seno e o cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Então fica aí como uma pequena tarefa, tá? Vocês estudarem por conta própria essa revisão. Uma dica, isso vai servir em vários casos, é que vocês deixem uma folha de resumo para estudar o conteúdo, porque quando eu passar a atividade, vocês vão ter todas as equações fáceis e todas as informações úteis vão estar no mesmo papel, no mesmo resumo. Então montem isso e tenham esse resumo de vocês à mão toda vez que vocês tiverem que fazer questão. Isso vai ajudar bastante. Além dos métodos de resolver questão que eu sempre falo, que é você primeiro vai ler a questão, separa as informações, verifica as unidades de medida, depois disso escolhe a equação, resolve. Se a questão for muito longa, você lê de novo a questão para ver se você realmente atingiu o objetivo. Após entender a soma de vetores, a gente parte para outras operações que envolvem vetores. Essa operação, na verdade, ela envolve um vetor e um escalar. Então, toda vez que eu pegar um número real, ou seja, um número escalar, e for multiplicar por um vetor, basicamente, esse vetor vai manter a direção dele, tá? O módulo, eu vou fazer uma multiplicação direta. Então, se meu vetor valia 2 e o meu escalar vale 2, 2 vezes 2, 4. Se o número for negativo, você inverte o sentido. É só isso, sem muito mistério, tá? Existe também uma multiplicação de vetor por vetor, mas essa daí só aqueles que tiverem o privilégio de estudar um curso superior de exatas que vão estudar mais a fundo. Tá? Para os demais, essa informação que eu passei ela já é suficiente. Aqui a gente tem um pequeno exemplo. Eu tenho o vetor V. Esse vetor V aqui, ele tem módulo, direção e sentido, como vocês podem ver. Se eu pegar o vetor V e multiplicar por 2, perceba, ele tem a mesma inclinação, só que ele tem o dobro do tamanho. Ele aponta para o mesmo sentido. Então, meu sentido não mudou. Mesma inclinação, mesmo módulo, módulo dobrou, direção é igual, sentido é igual. Quando eu tenho aqui um número negativo, eu inverto a setinha. Eu inverto para onde ela aponta. Apontava para cima, agora aponta para baixo. Perceba que agora eu multipliquei por meio, então ao invés de dobrar o tamanho do meu vetor original, eu reduzi ele à metade. Então é bem direto quando eu multiplico vetor por escalar. É só uma multiplicação simples, não tem muito raciocínio.
Quando a gente pensa em decomposição de vetores, o que a gente está fazendo é o contrário da soma. Então, só para repassar, quando eu somo dois vetores, eu pego dois vetores e tento encontrar um único vetor que sozinho faça a mesma coisa dos dois. Agora, quando eu faço uma decomposição, eu pego um vetor só e separo ele em duas partes, que vão fazer a mesma coisa que ele fazia sozinho. Então, a gente vai usar os eixos do plano cartesiano para fazer essa decomposição. Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Quando a gente tem o vetor A nessa posição, ele tem um ângulo de inclinação que eu chamei de beta, mas poderia ser qualquer letra grega. Geralmente, a gente acaba usando ou a letra alfa, ou a letra beta, ou ainda a letra teta. Do alfabeto grego são as letras que a gente costuma usar para esse tipo de coisa. Então, é esse o caso que a gente vai precisar ficar atento. Tá? Só lembrando das definições de seno e cosseno, até porque eu formei um triângulo retângulo aqui, o cosseno ele vai estar associado ao cateto adjacente, que é quem está junto, e o seno vai ser associado ao cateto oposto. É por isso que, da forma como a gente faz essa decomposição aqui, o AX, ou seja, a componente x do meu vetor A, ele vai estar associado ao cosseno, e o AY, que vai ser a componente vertical, está associado ao seno. Não, filho, eu sei. Ai, que saco! Não vai falar que tá na chuveira. Não, vou fazer o mesmo que eu não. Então, só para a gente fechar essa ideia, uma vez que eu fiz a decomposição dos vetores, eu posso reescrever esse vetor com uma outra notação. Então, eu associo a componente x dele com a letra i, que é uma espécie de vetor unitário. Então, é como se esse i fosse 1 no eixo x e o j fosse 1 no eixo y. Então, eu posso escrever qualquer vetor como somando a parte x dele e a parte y. É um outro jeito da gente representar o nosso vetor, que muitas vezes vai ser mais prático, por não precisar, por não depender da representação cartesiana dele. Então, olha só. Se eu tenho um vetor que tem comprimento 3 unidades no eixo x e que tem comprimento 4 unidades no eixo y, eu posso representar ele como 3i mais 4j, o que é bem simples de entender. Quem é esse vetor no plano cartesiano? Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. Ele vai valer 3 unidades no eixo x, ele vai até o 3 no x, e ele vai até o 4 no y. Então, pensando na ideia do plano cartesiano, a gente encontra aqui esse vetor, seria o vetor v, que a gente representou através dessas coordenadas. Bom, espero que tenha ficado claro. Esse assunto ele é um tanto complexo. Eu tentei falar dele todo numa aula só, mas à medida que a gente for precisando de alguns elementos dele para falar de força, para falar de interações, daí eu reviso alguns tópicos para ficar mais rápido. Mas acho importante essa aula entrar agora no começo, porque a gente vai começando a se acostumar com esses termos que vão aparecer frequentemente para a gente. Então, por hoje é isso. Bons estudos e cuidem-se.